Boa noite, paz seja convosco. Mais uma vez, noite da adoração. Quero que você que esteja na sua casa aí, convide toda a sua família agora a estar perto de você, a sentar no seu sofá, onde você estiver, se você estiver no seu quarto, onde você estiver agora, se tiver alguém perto de você, chama para perto agora para a gente meditar na palavra do Senhor. Se você estiver com a sua Bíblia perto de você, abra ela em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel 6, 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém. E 3 vezes o dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Feche os seus olhos. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor fale com cada um, Senhor Deus, que está agora em sua casa, talvez no seu trabalho, onde quer que esteja alguém assistindo essa palavra, Senhor Deus, que essa palavra venha trazer edificação, fortalecimento à tua igreja, no nome de Jesus, assim eu te peço. Amém, Jesus. Queridos, aqui, quando nós lemos essa passagem do capítulo 6 de Daniel, nós vemos que o rei Dário, ele havia constituído em 120 províncias, presidentes, príncipes, para que cuidasse de todas as terras. E, na verdade, ele colocou como presidente desses 120, ele colocou 3 homens, e um deles estava Daniel. A Bíblia fala aqui no versículo 3 do capítulo 6, diz que havia um espírito excelente em Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. E isso chamava a atenção do rei, a ponto que o rei queria colocar ele sobre o governo de todo o seu reino. Só que esses 120 príncipes começaram a achar coisas para tentar derrubar Daniel, porque Daniel era perfeito em todas as coisas, até um ponto em que eles chegam e falam assim que eles não conseguem encontrar falhas em Daniel. Então eles falam assim, então vamos tentar achar uma falha na lei do seu Deus, porque eles sabiam que Daniel não havia deixado. Entenda uma coisa, Daniel estava num país pagão. Daniel não tinha o seu tempo para ir adorar a Deus. Daniel somente tinha o seu quarto, que aqui a palavra de Deus nos está falando que ele se punha a orar 3 vezes por dia. Então todas as vezes Daniel ia para o seu quarto e ia orar. Então o que acontece? Esses príncipes, eles pedem para que o rei Dário faça um edito em que somente todos os presidentes, no capítulo 7 aqui diz assim, todos os presidentes do reino e capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordam em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então eles tramaram todo esse plano para tentar derrubar Daniel. E na verdade o que eu quero dizer com essa palavra é que nós estamos vivendo em dias difíceis, dias em que as igrejas estão fechadas, estão com um tempo limitado para que você possa vir, para você ter o seu atendimento. Mas a questão é que muitos da igreja hoje deixaram de adorar a Deus. As pessoas antes reclamavam que não tinha tempo para Deus por causa da correria do dia a dia. E agora Deus permitiu que as pessoas ficassem em casa, mas muitos têm trocado Deus por outras coisas. Aí eu pergunto para você, meu querido, o que você está fazendo neste tempo? Você está fazendo como Daniel, independente das circunstâncias, você tem ido para o seu quarto e você tem se fortalecido no Senhor? Você tem procurado ter um espírito excelente como Daniel tinha? A verdade é essa, que a igreja está sendo fraca nesses dias. Muitos têm sido fracos, o que mais a gente vê, até mesmo em líderes, a gente vê falando que estão fracos, estão abatidos, estão tristes. Mas como eu tenho dito, e muitas pessoas têm dito nesse tempo, porque é um tempo de discernir as coisas, Deus está fazendo coisas, Deus está estabelecendo coisas na nossa nação, Deus está estabelecendo coisas na igreja, Deus está restaurando a igreja.
Deus está restaurando o momento do secreto. A pastora Thalita falou isso ontem na mensagem. E Deus está restaurando. Deus precisa que você vá para o teu quarto, você feche a sua porta e você vai falar com Deus, assim como Daniel. Daniel, não, como eu disse aqui, Daniel não tinha um templo para adorar. Daniel não tinha um lugar para ele adorar. Ele foi cativo a este povo, e esse povo pagão. Mas Daniel não parou de adorar, mesmo em toda a circunstância. Daniel entrou no seu quarto e foi orar. Mesmo ele sabendo do edito, ele entrou dentro do seu quarto e foi orar, porque ele sabia quem Deus era, ele sabia que Deus poderia livrá-lo de qualquer mal que pudesse vir sobre ele. Mas aí eu digo para a igreja hoje, você tem certeza, você confia que Deus pode te livrar de qualquer coisa? Entenda uma coisa, Deus ele mandou as pragas do Egito, mas o povo de Israel, aqueles que acreditaram, aqueles que creram e obedeceram ao Senhor, não foram alcançados pelas pragas. Eu acredito assim que foi até um cinema 3D, que da porta da sua casa eles assistiram a desgraça acontecendo no Egito. Mas aí eu digo, e você? Você tem dado lugar, em vez de você ir para a palavra de Deus, você ir para o seu quarto, para o secreto, você tem ido aos noticiários, você tem ido nas redes sociais ver só as catástrofes que estão se falando. Sendo que na verdade a igreja nesse tempo tinha que se posicionar diante de Deus, se voltar para Deus. Muito se tem falado sobre 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito se tem falado sobre isso, mas a igreja não tem se voltado ao Senhor. São poucos que têm voltado. E na verdade, muitos que não acreditavam, estão acreditando e estão buscando em Deus nesse tempo. É um tempo para que nós estejamos vigilantes. É um tempo que nós devemos ir para o nosso quarto e buscar em Deus. Sabe, quando nós lemos ali em Mateus 6,6 que Jesus ele chega e nos ensina sobre a oração, ele fala, entra no teu quarto, feche a sua porta. Quando ele usa essa palavra aqui do quarto, é tameon, que quer dizer câmara de armazenamento, armazém, quarto de alimentos. Sabe isso que quer dizer? Quando você entra no seu quarto, ele deixa de ser, quando você consagra um lugar a Deus, onde você vai buscar a Deus, aquilo se torna um quarto de alimento, para que você seja fortalecido no Senhor, para que o teu espírito esteja fortalecido, para que todas as coisas que aconteçam ao seu redor, você esteja firme no Senhor. Mas o problema é que as pessoas têm se desviado do quarto, as pessoas não têm lido a palavra de Deus, a qual é verdadeira. Estamos cheios de fake news para todo quanto é lado, e a palavra é a única que é verdadeira. Mas as pessoas não têm olhado para a palavra de Deus. As pessoas têm corrido atrás de notícias, de fake news e entrado em desespero, como temos pregado neste lugar. Na verdade, a igreja agora, o nosso pastor sempre tem ensinado que você tem os 5 ministérios dentro de você. E agora era o momento de você ser apóstolo, de você edificar a sua casa. Agora era o momento de você ser o profeta e você profetizar dentro da sua casa. Agora era o tempo de você ser pastor na sua casa e você pastorear a sua família. Agora era o momento de você ser o mestre e você ser o evangelista. Mas o que você tem feito? Você tem parado, porque saiu um edito e agora tudo está perdido. As pessoas vêm à igreja achando que a igreja vai fortalecer. Não, você tem que ir para o seu quarto. Porque aqui quando nós nos reunimos, nós viemos prestar culto a Deus. Você vem agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Mas para você ter uma vida sadia, você tem que estar no seu quarto. E você precisa falar no secreto com o seu pai. Outra coisa que me chama a atenção aqui em Mateus 6,6 é a questão da palavra porta. Que essa porta é turá, aqui no grego, que quer dizer porta de ovelhas, porta do reino dos céus. Ou seja, quando você entra no teu quarto com o objetivo de adorar o Senhor, você fecha uma porta natural, mas você abre uma porta espiritual, uma porta do céu, aonde você se liga com o teu Pai Celeste. Essa mesma palavra que nós lemos aqui,
lá em 2 Reis, capítulo 4, quando Eliseu está que o Senhor ordena ele aumentar o azeite da viúva, no versículo 4 ele fala assim, ó: então entra e feche a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheio. Ei, essa palavra porta aqui no versículo 4, ele quer dizer delete no hebraico, e que quer dizer a mesma coisa que Turá, lá em Mateus 6, que quer dizer porta do céu. Em outras palavras, o profeta disse: a hora que você fechar, vai deixar de ser um ambiente natural e vai se tornar um ambiente sobrenatural, porque o milagre vai acontecer. Ou seja, eu quero que você entenda que se você está sentindo falta nesses dias do teu azeite, o teu azeite está acabando, ei, você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta e o azeite vai vir sobre a sua vida. Você vai ser cheio do azeite do Senhor na tua vida. Aqui, continuando também, chama atenção, porque logo em seguida vem a sunamita e o seu filho. E engraçado que no capítulo 4, versículo 21, diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Essa passagem aqui está dizendo cal, que quer dizer fechar e trancar, uma porta natural, não aconteceu nada. Mas o interessante é que quando nós olhamos lá no versículo 33, que diz assim: então entrou ele e fechou a porta sobre eles e ambos, e orou ao Senhor. Quando fala fechou a porta aqui, está falando a mesma palavra, delete, que é a porta do céu. E aqui na verdade a gente vê, continuando aqui, a gente vê que o milagre aconteceu. Em outra, o que acontece? Se há alguma coisa dentro de você que está morrendo, ei, entra no seu quarto, fecha a sua porta, abre a porta do céu lá, porque o que tiver morto lá dentro será ressuscitado, meu querido. Então pare de mimimi, pare de ficar se lamentando. Eu sei que aqui nós estamos falando uma mensagem para jovens, porque hoje muitos jovens têm chorado, têm se lamentado, alguns dizendo: porque eu não tenho pai, porque aconteceu coisas na minha vida. Ei, pare, porque o Senhor tem um propósito muito maior na sua vida. Não é de hoje que eu tenho falado isso para todos os jovens, não é de hoje que eu tenho pregado sobre isso. É momento de você despertar, você liberar o teu coração ao Senhor. É momento de você entrar dentro do teu quarto e você ir buscar a intimidade com Deus. Então pare de ficar chorando, pare de ficar se lamentando. Eu tenho profetizado na minha casa que esse ano será um dos melhores anos da minha vida. Eu tenho profetizado na minha casa, porque é no tempo de caos que o Senhor vai trazer o avivamento. E eu estou preparando o campo, porque a chuva está vindo, meu querido. A chuva está vindo. E quando ela chegar, eu vou colher os frutos. E você deveria fazer o mesmo. Nesse tempo é um tempo de nós plantarmos, nós irmos para o nosso quarto e nós plantarmos a intimidade com o Senhor, porque está chegando o tempo e que nós vamos colher os frutos. O Senhor está nos fechando dentro das nossas casas para esse tempo de comunhão com Ele, para esse tempo de intimidade com Ele, porque muitos já haviam esquecido disso. Muitos nem oravam na sua casa, muitos nem liam a Bíblia. E como eu falei aqui já, muitos davam desculpas por causa da sua agenda lotada. Eu não tenho tempo. E agora todo mundo tem tempo, mas alguns ainda não estão indo para a palavra. Muitos ainda não estão separando tempo para o Senhor. Ei, é momento de você despertar. Esses dias eu senti no meu coração o Senhor falando comigo, que chegou o tempo das 10 virgens não ser mais parábola, mas uma realidade da igreja. E aí eu pergunto: como está a sua candeia? Como está o seu azeite? Você tem azeite para quando o noivo chegar? Porque Jesus está voltando, agora mais do que nunca. Porque se você for ler a palavra, Jesus ele nos deixou deixou tudo para que nós tivéssemos discernimento dos tempos. E tudo o que está acontecendo no mundo, a Bíblia fala
que são o início das dores, mas que não era para nós temermos. E a gente vê muita gente desesperada. Por quê? Porque você não vai para o teu secreto, porque você não confia em Deus, que Deus pode cuidar de você, pode cuidar da sua família. É momento de você parar com isso. É momento de nós crescermos, de amadurecermos no Senhor neste tempo. Meu querido, vá para o seu quarto, feche a sua porta. E o Pai que está em secreto, Ele vai te recompensar em público. Estamos aí aguardando a terceira onda, e eu acredito nisso, de avivamento. Deus irá ativar a igreja. Nós estamos próximo do fim, e a igreja precisa se despertar. Feche os seus olhos aonde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos, Pai, o Teu Espírito Santo. Vem sobre nós nesses dias, Espírito Santo. Transforma o nosso coração. Muda o nosso jeito de pensar, o nosso modo de falar. Senhor, nos dê discernimento, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que nós possamos entender e compreender o que o Senhor está falando e fazendo nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja. Eu sei que o Teu Espírito tem trabalhado incessantemente nesses dias, e está adornando a igreja, está ataviando a noiva do Cordeiro, e que está próximo da sua vinda. Senhor, que possamos nos fechar, Senhor Deus, que possamos ir para o secreto, Senhor Deus, às recâmaras com o Rei, Pai. Que possamos, Pai querido, buscar a intimidade com o Senhor, que possamos buscar a revelação no Senhor, do que está para acontecer nesses dias, Pai. Que possamos ter discernimento, Senhor. O que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, alcança cada vida, cada coração. Que essa palavra, Senhor Deus, ela venha entrar, penetrar nesse coração, Senhor. E que possa fazer a diferença, possa transformar essa vida que me ouve agora, Senhor. Eu peço, Senhor Deus, a unção de fortalecimento, Senhor. A unção, Senhor, de fortalecimento, e toda obra contrária caia por terra. Toda obra, Senhor Deus, toda depressão, Senhor, tudo aquilo, Senhor Deus, que possa estar impedindo, que Satanás possa estar colocando nessas vidas, o desespero, em nome do Senhor Jesus, nós amarramos e mandamos embora no nome de Jesus. Que o Teu Espírito adentre em cada casa, em cada vida, Senhor Deus, através dessa live, nessa noite, Pai. E que haja uma transformação sobrenatural. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Meu querido, compartilhe esta palavra. Compartilhe os vídeos, as palavras que nós temos liberado ali nos canais, no YouTube, no Facebook. Compartilhe esta palavra, porque outras pessoas precisam ouvir também. E nós agradecemos ao Senhor por este tempo, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de falar da palavra dEle desta forma. E esse é o tempo que o Senhor está levantando a sua igreja. Então, meu querido, fique na brecha. Escute a voz do Senhor, escute a voz do seu amado nesse tempo, porque o Senhor quer fazer algo sobrenatural na igreja nesses dias. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.